Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 7 das profecias de Oséias. Vamos estudar Oséias 7, 1 a 16. Nesse texto encontramos Deus sendo limitado de agir em favor do seu povo. Por quê? Será que Deus não pode agir? Sim, por falta de arrependimento pelos pecados cometidos. O pecado é sempre uma tragédia, porém o pecado oculto é até pior que o pecado visível. Você pergunta por quê? Porque o pecado oculto envolve a hipocrisia e a falsidade. Quando tentamos encobrir os pecados ou quando não admitimos o pecado em nossa vida, quando tentamos ocultá-los, incorremos nos erros dos líderes religiosos dos dias de Jesus. E por isso merecemos a sua repreensão, conforme Mateus 23, 27. Alguns delinquentes infringem as leis sem o menor constrangimento. E à medida que cometem mais delitos, se sentem mais livres para cometer outros tantos delitos. Isso acontece porque a nossa maldade nos alcança, nos cerca e nos move a mais maldades. Essa é a descrição do ser humano. E essa era a situação de Israel nos dias de Oséias. Havia pecado, havia tentativa de camuflá-lo, mas havia também o olhar de Deus e o consequente juízo divino. Na verdade, querido amigo, Deus não se deixa enganar e, portanto, levar uma vida dupla era impossível ao seu povo. Embora Deus esteja sempre pronto a perdoar os nossos pecados, para que então haja perdão, para que haja acerto, é necessário o quê? Arrependimento e mudança de vida, é lógico. Quando isso não acontece, quando não há verdadeira confissão e real arrependimento, logo percebemos os efeitos do pecado. Pois, sabe o que eles produzem? Distanciam Deus do seu povo. Então, o título para a nossa reflexão, quando analisamos esses 16 versículos do capítulo 7, é o seguinte: os efeitos do pecado que distanciam o povo de Deus. Eu repito, esse é o título para Oséias 7, 1 a 16. Os efeitos do pecado que distanciam, provocam o distanciamento entre Deus e o povo. Nesse texto, nós vamos verificar a avaliação que Deus fazia do seu povo. Deus mostrava-lhes que, por estarem distante um do outro, Deus do povo, o povo de Deus, Deus estava mostrando por que havia essa distância, porque havia pecado. Percebemos que Deus estava disposto a curar o povo de Israel, mas a corrupção do povo, e especialmente dos líderes, impediu a salvação, impediu essa salvação, essa renovação. Mesmo que o povo se enganasse, imaginando que Deus não perceberia a sua maldade, nenhuma das iniquidades do povo ficou encoberta. Na verdade, o que se percebe é que os líderes políticos apoiaram e se alegraram com os pecados do povo. E nesse clima de anarquia, nem os próprios líderes que participaram dos pecados do povo ficavam isentos da violência. O povo consumia os juízes e os reis caíam. E é digno de nota que 4 dos últimos 6 reis de Israel foram assassinados. É só conferir em 2 Reis, capítulo 15. Israel não percebia que o seu estado espiritual era péssimo. A avaliação de Deus era completamente contrária a Israel. Misturava-se com os povos gentios e pagãos e não percebia que era um pão que não foi virado. Ele estava se envelhecendo, com a cabeça cheia de cabelos brancos e não sabia que o seu fim se aproximava. A soberba de Israel o acusava, mas o povo não voltava para Deus. Efraim, ou o reino do norte, agia como uma pomba desnorteada, vacilando entre o Egito e a Assíria, sem reconhecer que o único Salvador era o próprio Deus. Por esse motivo, então, ele se tornou vingador e não salvador. E ao invés de se arrepender de coração, o povo só reclamava pelos bens materiais perdidos.
e o povo continuou na sua rebeldia contra Deus. E ainda mais, além de não voltarem para Deus, eles foram buscar o auxílio no Egito. E por isso se tornaram depois motivos de zombaria do próprio Egito no dia do castigo, isso é, no dia do exílio. Ora, o que vemos nesse capítulo e nos chama a atenção é que a nossa posição de rebeldia e insubmissão impede que Deus demonstre suas ações bondosas para conosco. Devemos então refletir sobre essa verdade. O distanciamento entre Deus e o seu povo é causado pelos efeitos do pecado humano. Eu repito, esse é o princípio que Oséias 7, 1 a 16 nos apresenta. O distanciamento entre Deus e o seu povo é causado pelos efeitos do pecado humano. A nossa posição de rebeldia e insubmissão a Deus impede o Senhor de demonstrar suas ações bondosas para conosco. Então, nesse texto, nós vamos ver 3 efeitos do pecado humano que distanciam o povo de Deus. O primeiro efeito do pecado se vê na deteriorização das diversas relações. Veja os versículos 1, 2, 3 e 4. A deterioração se vê nas relações religiosas, nas relações consigo mesmo e nas relações com as autoridades. Tudo vai sendo enfraquecido, deteriorado. Eu leio para você esses 4 versículos iniciais. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar Israel, se descobre que a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, por dentro há ladrões e por fora rouba a horda de salteadores. Versículo 2. Não dizem no seu coração, eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os seus próprios feitos os cercam. Acham-se diante da minha face. Com a sua malícia, alegram o rei, e com as suas mentiras, aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo, desde que sovou a massa até que seja levedada. Como entender essas palavras? Nos versos 1 e 2, a palavra é dirigida a Israel e a Judá. Os 2 povos são culpados. Todo o povo de Deus tem se esquecido dele, porém Deus não se esqueceu deles. E então, quando Deus olha para o seu povo, ele só enxerga-o como culpado. Não há conhecimento de Deus, e Deus os reconhece, pois os seus pecados são visíveis a todos. Nos versos seguintes, se percebe que se dá toda atenção ao relacionamento entre a aliança e a política. O profeta emprega a figura do forno para descrever as paixões políticas de Israel que resultaram em 4 assassinatos dos seus últimos reis. É provável que Oséias, o profeta, se esteja referindo à coroação de Oséias, o rei, no ano 632 a.C., 10 anos antes do exílio, 10 anos antes da invasão assíria. Os conspiradores, provavelmente os sacerdotes mencionados no capítulo 6, versículo 9, alegraram o rei e os seus oficiais com a maldade, com o engano, demonstrando a intenção de matar Peca, que era o rei da época. O profeta então declara que tanto os conspiradores como o novo rei e os seus oficiais, todos eles eram adúlteros. A intriga da corte, igual ao culto sincrético, é adultério espiritual porque é feita sem pensar em Deus. Será que as nossas decisões também não correm esse mesmo risco? Tomamos decisões sem consultar a Deus? Esse é um risco muito sério, para o qual eu chamo a sua atenção. O segundo efeito do pecado se vê na específica relação com Deus, que é quebrada. Versículos 5 a 10. O relacionamento com Deus foi prejudicado quando a bebedeira os expõe aos escarnecedores, quando deixam os desejos íntimos queimarem o seu interior, quando se unem aos pecadores, quando se vendem
aos valores do pecador, quando se desperdiça a juventude sem buscar o Senhor. Nesses versículos, nós lemos a seguinte palavra do Senhor. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho, e ele deu a mão aos escarnecedores, porque prepararam o coração como um forno, enquanto estão de espreita. Toda a noite dorme o seu furor, mas pela manhã arde como labaredas de fogo. Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem. Ninguém há entre eles que me invoque. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem à força e ele não sabe. Também as cãs já se espalham sobre ele e ele não o sabe. A soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia, não voltam para o Senhor, seu Deus, nem o buscam em tudo isto. Provavelmente o verso 5 relata como usaram o vinho para acabar com o rei e a sua corte. Nesse verso se vê a descrição da celebração excessiva na corte do rei Oséias no dia da sua coroação. Todos os oficiais beberam tanto que passaram mal, mas o rei estendeu a sua mão, dando-lhes a sua aprovação. Ele aprovou o partido pró-assírio que destronou Peca. A figura do forno representa os conspiradores contra Peca. Significa que o fogo da rebelião estava reprimido até o momento oportuno. E no verso 7, o significado se amplia. Esse discurso divino termina com uma lamentação sobre Israel que nos indica o seu destino final. Por mais de uma década, o fogo das intrigas tinha destruído os juízes de Israel. Em apenas 13 anos, 4 reis tinham caído. Entretanto, em meio a toda essa confusão, ninguém voltou-se para o Senhor. É interessante notar que Deus os caracterizava como seus juízes e seus reis, demonstrando então que há uma grande distinção entre a direção do Senhor e as maquinações humanas de um povo que não cria em nada senão em si mesmo. Esse lamento se vê claramente na frase: ninguém há entre eles que me invoque, conforme o versículo 7. Nos versos seguintes, a partir do versículo 8, se amplia a figura da padaria. Efraim é como uma só massa com as demais nações, isso é, uma massa homogênea de farinha e azeite. Mas Efraim, ou o Reino do Norte, é um pão inútil e estragado. Sabe por quê? Porque foi assado somente de um lado, mas estava cru do outro. Um pão ou um bolo assado sobre o fogo e não virado não serve para nada. Fica queimado de um lado, enquanto o outro nem assa completamente. Deve-se notar, então, que o uso do nome Efraim aponta para a redução do território do Reino do Norte, pois a intervenção da Assíria fez com que o território fosse diminuído. O rei e os seus conselheiros seguiam com seus planos para tentar recuperar a glória experimentada nos dias de Jeroboão II, sem notar que tinham perdido quase todo o território e já não tinham mais nem forças para exigir alguma coisa. Cegos e sem discernimento, o rei Oséias e os seus conselheiros seguiam a política de aliar-se a outras nações para se fortalecer. Israel, então, ia a várias nações. Uma vez ia para a Síria, depois outra para o Egito, depois iria até para a própria Assíria, porém não iria a Deus. Não estava arrependido. Não buscou a Deus, o único que realmente poderia ajudá-los. Então, o segundo efeito do pecado é o abandono de Deus. É o distanciamento do Senhor. Quando buscamos soluções longe de Deus, certamente nos frustraremos. O terceiro efeito do pecado se vê quando se busca a ajuda longe de Deus. Versículos 11 a 16. Ao buscarem ajuda longe de Deus, se tornaram enganáveis e presa fácil. Experimentaram o castigo de Deus. Fugindo de Deus, experimentaram a destruição e a falta de remissão pelas mentiras contra Deus. Oraram e clamaram a deuses estranhos,
consequentemente, pelejaram contra Deus e se tornaram motivo de escárnio, porque não voltaram arrependidos a Deus. Os versículos 11 até 16 nos mostram essa verdade. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Síria. Quando forem, sobre eles estenderei a minha rede, e como aves do céu os farei descer. Castigá-los-ei, segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Adestrei e fortaleci os seus braços, no entanto, maquinam contra mim. E versículo 16, eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso. Caem a espada dos seus príncipes, por causa da insolência da sua língua, e este será o seu escárnio na terra do Egito. Agora a figura muda. Israel não é mais comparado a um pão mal assado, mas é comparado a uma pomba. E essa pomba é descrita como enganada e sem entendimento. Isso é, Israel é uma nação tonta e instável, que não sabe o que fazer em termos políticos. Procuram o Egito, mas vão para a Síria, e diante disso, Deus os perseguirá. Fará assim, pois fugiram de Deus e nem clamaram a Deus. Eles são rebeldes, e essa rebeldia é descrita em termos de baalismo. Suas orações são gritos dos cultos da fertilidade, pois necessitam de pão e vinho. A última frase do versículo 14 deve-se ler junto com o versículo 15. Sempre se rebelaram contra mim, porém eu os disciplinei. Fortaleci seus braços, porém contra mim eles planejaram o mal. Apesar de toda a disciplina e bênção que Deus lhes tinha concedido, os israelitas insistiam em determinar o seu próprio caminho. Israel abandonou a aliança e a sua política externa era como um arco enganoso que parecia forte, porém no momento do combate a flecha não atinge o seu alvo. Por causa da sua política contrária, a Assíria destruiria Israel, enquanto os egípcios, seus supostos aliados, os ridicularizavam. Muito bem. Como é que nós podemos concluir este ensino? A grande lição que esse texto nos dá é que só Deus pode tratar com misericórdia e pode nos tratar com perdão. Não adianta procurarmos auxílio em qualquer outro lugar. Só Deus nos trata com amor. Ao invés de sermos pães que não possam alimentar, que nos coloquemos nas mãos do Senhor, que nos usará para abençoar os necessitados. Querido amigo, que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.